Olá, me chamo Natália Moraes e, juntamente com meus amigos Beatriz Campelo, Giovana Trindade e Salomão Braga, nós iremos apresentar hoje sobre o assunto hidrogel superabsorvente de biomassa de lignina. O material teórico, ele é um artigo em inglês que em português significa Síntese e caracterização de hidrogel superabsorvente PVA à base de lignina de biomassa. Ele foi publicado pelo International Journal of Biological Macromolecules, do ano de publicação de 2019. O objetivo geral do nosso trabalho é apresentar o artigo escolhido pelo grupo e posteriormente desenvolver uma análise crítica em cima dele. Mas antes de falarmos do processo de obtenção dos hidrogéis à base de lignina, precisamos entender três tópicos importantes, que são o que é lignina, o que são hidrogéis e para que eles servem. A lignina é um polímero orgânico que apresenta atuação aglutinante. Ela faz parte dos componentes principais da estrutura da planta, juntamente à celulose e à hemicelulose, como vocês podem ver na imagem ao lado. Este polímero, ele adiciona resistência à planta e rigidez às paredes celulares. Os hidrogéis são materiais moles que incham na presença de água e retêm uma grande quantidade de umidade sem serem dissolvidos. Na indústria, eles servem principalmente para desenvolvimento de curativos, como pomadas para queimaduras e bioplásticos, como frasco de remédios e embalagem de alimentos. Metodologia. As ligninas foram obtidas de resíduos diferentes, como a lignina alcalina, que foi obtida do licor negro de polpação da soda de pinheiro e eucalipto, a lignina Kraft, que foi obtida por precipitação ácida de licor negro da polpação Kraft de pinheiro, e a lignina de hidrólise enzimática, que foi isolada de resíduo de biorefinaria de espiga de milho por meio de dissolução alcalina, precipitação ácida, lavagem com água, secagem, moagem e peneiração. Enquanto que o álcool polivinílico de polímero solúvel em água, conhecido também como PVA, e o NaOH foram obtidos através de empresas de produtos químicos, e todas as soluções feitas foram preparadas com água deionizada, também conhecida como água desmineralizada, sendo aquela que tem todos os seus sais minerais removidos. Sobre a caracterização estrutural da lignina, tanto a sua massa molar quanto a polidispersividade foram determinados usando a cromatografia de permeação em gel, GPC, em um sistema ICS 3000, sendo uma técnica específica dentro da cromatografia líquida, onde a sua principal função é a determinação das diferentes massas molares e polidispersividade em polímeros, tendo grande importância na caracterização de polímeros. As amostras de lignina, que é um polímero natural, e o poliestireno, que é um polímero artificial que foi usado como método de comparação no decorrer do artigo, foram determinados usando um detector de comprimento de onda variável a 280 nanômetros e 254 nanômetros, respectivamente. E também foi realizada uma preparação da lignina PVA com concentrações de 2, 5, 7,5, 10 e 15% para a criação de uma estrutura de hidrogel. Uma série de hidrogéis de lignina PVA com várias concentrações de lignina foram sintetizadas utilizando 3% ou 5% de PVA. Quando a concentração de PVA era de 5%, a proporção de entumecimento de hidrogel lignina PVA aumentou drasticamente, de 92 gramas por grama para 456 gramas por grama, com o aumento da concentração de lignina alcalina, e o rendimento aumentou de 48% para 72%, como mostrado na figura. Agora, quando a concentração de PVA era de 3% e a concentração de lignina era inferior a 6,25%, não poderia haver a formação de hidrogel, como também ilustrado na figura. A lignina ela tem boa compatibilidade com o PVA por meio das ligações de hidrogênio. Portanto, quando a concentração de PVA era baixa, mais lignina poderia ser usada para fabricar o hidrogel lignina PVA, com maior razão de entumecimento, que percebeu a utilização de biomassa em larga escala de lignina de licor negro de polpação e lignina de biorefinaria. O módulo de armazenamento do hidrogel lignina PVA tende a aumentar com o aumento da concentração de lignina, o que confirmou que ela era responsável pelo aprimoramento do hidrogel lignina PVA. De acordo com a figura,
que mostra o efeito da concentração de lignina na razão de dilatação e rendimento do hidrogel de lignina PVA, para o hidrogel AlPVA, quando a concentração de lignina foi aumentada, a razão de entumecimento do hidrogel lignina PVA foi aumentado rapidamente, de 92 gramas por grama para 456 gramas por grama, e o rendimento foi aumentado de 48% para 72%. Uma vez que a concentração de lignina foi superior a 5%, a proporção de entumecimento do hidrogel diminuiu rapidamente e o rendimento aumentou ligeiramente. Além disso, para o hidrogel KlPVA, quando a concentração de lignina era de 5%, a proporção de entumecimento do hidrogel era tão alta quanto 570 gramas por grama e o rendimento era de 60%. Quando a concentração de lignina continuou a aumentar, a proporção de entumecimento e o rendimento diminuíram. A lignina contém grupos funcionais, como o grupo hidroxilefenólico, que podem atuar como locais de adsorção para moléculas de corantes e íons de metais pesados. A capacidade de adsorção do hidrogel AlPVA para os corantes rodamina 6G, violeta cristal e azul de metileno atingiu 196, 169 e 179 mg por grama, respectivamente. E essas capacidades para os três corantes carregados positivamente foram de 33, 13 e 26 vezes maiores do que a capacidade de hidrogel de PVA puro, respectivamente. Concluindo a apresentação, de acordo com os resultados que foram apresentados, o trabalho pode concluir que os hidrogéis criados com base em biomassa de lignina, eles atenderam às expectativas e apresentaram uma excelente aplicabilidade, principalmente na indústria, como foi observado no tratamento dos resíduos industriais. Os autores eles também destacaram outras possíveis aplicações desses hidrogéis, como na agricultura, em que eles podem estar ajudando na retenção da água do solo, e também na fabricação de embalagens alimentícias, em que eles podem vir a substituir os materiais de origem fóssil. Bem, para finalizar, a gente traz uma análise crítica em cima do artigo em questão. Como eu comentei, esse artigo ele apresentou bons resultados em relação à formulação desse hidrogel. Porém, com um olhar voltado aqui para a Amazônia, em especial a região paraense, e também levando em consideração aspectos econômicos, ambientais e a disposição de tecnologia, a gente traz uma nova proposta de melhoramento desse produto. Propomos então a substituição da biomassa de lignina por outra, uma biomassa do tipo biofluido, no caso, o óleo do açaí, em que esse óleo ele deve ser extraído do caroço do açaí, que é um resíduo descartado diariamente, de forma inapropriada e que não possui uma destinação final. Para a gente ter uma noção, somente aqui em Belém são descartadas cerca de 16 toneladas de caroços diariamente, sem contar com outros municípios da região que também consomem do açaí. Outro ponto que a gente propõe é a aplicabilidade, que visamos trazer para a área aqui da saúde, através da criação de curativos biocompatíveis. Então, nossa proposta final é realizar a formulação de hidrogel que tem como base ainda o PVA, mas com o óleo do açaí extraído dos caroços como matéria-prima, com o objetivo de desenvolver curativos biocompatíveis. O óleo do açaí ele já é muito utilizado no setor de cosméticos, e um dos pontos que nos levou a escolher ele foram as suas propriedades. O óleo do açaí ele tem um alto poder de regeneração de tecidos epiteliais pela ação antioxidante, hidratante, reguladora e cicatrizante que ele tem. Então, a gente acredita que a combinação dessas propriedades, a formulação desses hidrogéis, ela deve potencializar os efeitos cicatrizantes em curativos. Então é isso, a gente finaliza a nossa apresentação por aqui. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que tenham gostado. Essas aqui foram as referências que usamos.